Muito bom dia! Chegamos à nossa aula de número 151. Bom dia para você que está aqui ao vivo comigo, para você que está vendo o replay, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vinda. E nessa aula aqui a gente vai finalizar o nosso estudo sobre orgulho. Nós começamos com ele na aula de 150, né? Demos algumas características de um coração adoecido pelo orgulho e hoje a gente vai terminar essas características e também explicar qual a solução, qual é o caminho que a gente faz para vencer esse inimigo do nosso relacionamento com Deus, que é o orgulho, tá? Por favor, você que tá aqui ao vivo comigo, me fala se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Tem muita gente que é ao vivo já, ô coisa boa. Olha só, e você que tá vendo o replay aqui dessa aula, tá? Faz o seguinte, você que tá vendo aqui pelo nosso canal do YouTube, você precisa fazer 3 coisas. Por favor, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo e também pega o link dele e encaminha para suas amigas para elas serem abençoadas também, tá bom? Ó, Karina disse que tá tudo ok, tudo certo, Silvaneide também. Então vamos seguir. Quem tá aqui ao vivo comigo, deixa eu dar bom dia para você. Fala pra mim, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Bom dia, Karina. Bom dia, Silvaneide, Ideia, Lulu, Elaine, Cíntia, Fabiana, Niceia. Ó, a Lu disse que já tá mandando pra todo mundo, pra todas as amigas. Você que tá aqui ao vivo comigo, você vai fazer 2 coisas. Você vai escrever aqui pra mim se você é aluna novata ou veterana, porque eu quero dar as boas-vindas caso você seja novata. E também você vai clicar aqui no aviãozinho e vai compartilhar essa live com suas amigas, tá bom? Pera lá que eu já vi gente novata aqui, calma. Paula tá aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Paula. Coloca aí pra mim, tá? Hashtag novata ou hashtag veterana. Elaine já tá me ajudando aqui a dar as boas-vindas. Doces Cher, acho que é assim que pronuncia, novata, seja bem-vinda. Bom dia, Julie. Ó, a Julie já colocou até os cursos que ela faz comigo. Obrigada, Keila. Então vamos juntas, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Opa, ai, peraí que eu mexi na luz. Calma. Voltou. Mila também novata. Josi veterana. Vai colocando aí pra mim, escreve. A gente vai usar muito, tá? Os comentários. Elaine colocou também que é veterana. Bom dia, Paula. Elisa novata, seja bem-vinda. Tem mais gente chegando. Então, bora lá. Quando você vai escrevendo aí, tá? Quero me apresentar pra você, explicar qual é o propósito que a gente tá fazendo aqui e como que você vai fazer pra começar a estudar a Bíblia aqui comigo, tá? Meu nome é Priscila. Sou casada com o Técio e eu e meu esposo, além de nós sermos pastores auxiliares na igreja que nós frequentamos, tá? Nós também temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. E nessa empresa, ela é uma empresa de educação cristã. E Deus nos deu essa empresa para treinar outras pessoas na mentalidade do reino de Deus, para que você passe a viver aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus ele diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí, gente, o segredo para a gente viver essa vida que Deus tem pra gente, na verdade, os segredos, os princípios, eles estão aqui na palavra de Deus. E é por isso que tudo que eu faço aqui com vocês é baseado na Bíblia. O nosso foco aqui é o estudo da Bíblia. E aí a gente estuda, né, diferentes assuntos de várias formas, mas sempre baseado na palavra de Deus. E aí você pode e deve começar estudando comigo aqui nas nossas aulas gratuitas, que elas são semanais, né? Na verdade, são quase que diárias, aqui no nosso Instagram ao vivo e fica o replay no meu canal do YouTube, tá? E aí a gente tem aula de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, nós não estamos tendo aula, porque eu tô tendo mentoria com as minhas alunas do Mapa do Tempo, certo? Então, essas aulas, elas são completamente gratuitas. É a maneira que Deus nos direcionou aqui na nossa empresa de abençoar a sua vida, de servir você, tá? E de, como é que eu posso dizer? Compartilhar com você, derramar sobre a sua vida aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Além de todas as aulas gratuitas, a gente tem muito conteúdo aqui no Instagram.
Tem várias aulas que ficaram salvas, tá? Lá no meu canal do YouTube. Pri, como que eu faço pra achar o seu YouTube? É simples, tem um link na minha bio, você vai lá, clica, canal do YouTube, vai lá e já entra, tá bom? E também, tá? A gente tem Instagram, YouTube e tem os nossos grupos de aviso, que é o nosso canal do Telegram. E também os nossos grupos de aviso do WhatsApp. Então, tem várias formas gratuitas, 0800 de você estudar comigo. Mas, pra você, né, que diz assim, Pri, eu já tô aqui há alguns dias, eu já sei como que funciona a sua maneira de estudo, eu gosto como você explica. Aí, a gente tem os nossos cursos avançados. Pri, qual é a diferença de eu estar aqui nas aulas gratuitas para eu estar com você nos cursos avançados? É a organização do conteúdo, né? Que você vai estar numa plataforma, vai ter material lá. E também o meu acompanhamento, que é mais próximo. Não consigo acompanhar todo mundo aqui no gratuito, seria humanamente possível. Mas lá nos nossos cursos a gente faz isso, tá bom? E aí, gente, essa semana, tá? Nós estamos falando dos inimigos do nosso relacionamento com Deus. Nós conseguimos estudar aqui, são vários inimigos, mas eu selecionei os principais e nós conseguimos estudar aqui 2 inimigos do nosso relacionamento com Deus, certo? Antes de a gente começar, vamos lá fazer o nosso checklist. Você já mandou aí o seu avião para todo mundo? Já convidou as suas amigas? Outra coisa, pega a sua Bíblia, tá? Para você conferir tudo aquilo que a gente vai ler. E pega também o seu caderno para você poder fazer as anotações da aula de hoje, tá? Pri, por que eu preciso anotar no caderninho? Porque, gente, a ideia aqui é que você saia com coisas claras para você agir, para você mudar. E se fica uma coisa só na teoria, se as aulas aqui, elas só ajudam você, em teoria, só enche a sua cabecinha de conhecimento, mas não gera um movimento prático na sua vida, não vai funcionar. Você vai assistir zilhares de aulas comigo, tá? E aí, não vai funcionar. Tem gente aqui que tá perguntando pelo seu meu marido, porque toda sexta-feira ele tá aqui. Hoje ele tá ali, mais quietinho, tá nos bastidores, tá aqui ao vivo com a gente nos comentários, tá? Mas nós estamos no Vida 3, lá na nossa igreja. E é um evento que tem um musical incluído, né? E o senhor, meu marido, tá lá servindo muito. Então hoje ele tá ali mais quietinho, repousando, porque a gente já teve evento ontem, vamos ter hoje à noite e amanhã, o dia todo, tá bom? Então, já pegou o seu material, coloca aí pra mim se sim ou não, dá um ok aí pra mim, tá bom? E vamos lá pro nosso estudo sobre o orgulho, tá? Eu vou só dar uma passada por cima no que a gente viu na aula 150, tá? Você que não tava aqui, Pri, ai meu Deus, tu vai falar muito rápido, calma. Tem a aula 150, você vai lá, tá? E assiste, tá bom? Pra você entender com mais profundidade o que eu vou falar aqui, ok? Então vamos lá, só pra gente lembrar. A gente estudou o nosso versículo base, lembra aí, anota aí no seu caderninho, foi Provérbios capítulo 16, versículo 18. Quem puder, escreve aí para eu deixar fixado aqui nos comentários. E aí, gente, lá em Provérbios, né, ele explica que a soberba, ela precede, o orgulho, ele precede a queda e a destruição. A gente entendeu que o orgulho, ele faz parte do pecado original. Porque o que é o orgulho? É eu querer assumir uma posição que não é minha. Então, desde o Éden, a gente tem Adão e Eva e todo o restante da humanidade tentando pegar um lugar que não é nosso, pegar o lugar de Deus. Nós tentamos ser como Deus. O nosso erro, tá? É que a gente erra, tá? A gente deixa de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer e a gente fica tentando cumprir aquilo que é o papel de Deus. E não vai funcionar. Nós estamos baseando, tá? Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. E aí a gente entendeu o seguinte, que esse orgulho, tá? Esse pecado, ele é causado por causa do nosso coração adoecido. Pri, aonde que tá dizendo que o meu coração é dodói? Vamos lá comigo. Jeremias, capítulo 17, tá? Se não me falha a memória, é o versículo 9, mas eu vou abrir com você aqui ao vivo pra gente conferir, tá bom? Aonde que tá na Bíblia que o nosso coração é dodói? Bora lá.
Ai, grudou as páginas, misericórdia. É o 17:9? Eita, peraí. Ai, que eu fui foi pra Ezequiel. Tá bem boazinha de Bíblia, hein, Apri? Calma. Agora vai dar certo. Vocês estão aí comentando, hein? Vai abrindo comigo. Vou mostrar pra você aonde que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vamos lá. Por que é que todas nós temos problema com orgulho? Por que é que o nosso coração está doente? Por causa do pecado. E a confirmação disso na Bíblia está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Bora lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Ou seja, ele é viciado em fazer aquilo que é mal, em se rebelar contra Deus, em fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí, na aula 150, a gente entendeu que o nosso coração, ele é como um balão, né? Aquele balão cheio de vento, ou seja, cheio de nada. E aí, esse ego inflado, ele tem alguns sintomas, certo? Pri, quais são os sintomas? A gente já viu que o nosso coração, ele é vazio, tá? Que todas as vezes que a gente tenta criar a nossa identidade, criar quem nós somos, a certeza, né? A definição de quem você é, longe, fora de Deus, sem olhar primeiro para Deus, o seu coração vai ficar vazio. E aí você vai atrás de ídolos para preencher o seu coração. A segunda característica que a gente viu foi que o nosso coração, ele é um coração dolorido. Por quê? Assim como um balão, ele está esticado ao máximo, tá? E aí, esse coração muito esticado, lembra um balão quando você enche muito, você encosta, ele explode. E assim estão a vida de muitas pessoas da nossa sociedade. E é por isso que a gente está na era do quê? Do mimimi, do cancelamento, né? A pessoa diz assim, eu gosto de rosa. Ah, mas você não pode gostar de rosa porque isso vai ferir os sentimentos de quem gosta de azul. E a pessoa só tá lá dizendo, tá, eu não tenho problema com quem gosta de azul, só tô dizendo que eu gosto de rosa. E aí a gente vive essa cultura que tenta pôr fim na força, uma ditadura que quer calar a nossa voz, principalmente, né? Não por acaso, principalmente a voz dos princípios cristãos. As pessoas, elas não deixam a gente afirmar que nós acreditamos na família como homem, mulher e filhos, que só existem dois sexos criados por Deus, o homem e a mulher, que a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao marido, que a mulher ela não precisa de independência para ser feliz, o que nós precisamos é de Deus, e várias outras coisas que a gente já sabe aqui, que todas as vezes que a gente fala, vem, né, a patrulha do bem, né, do politicamente correto, querer corrigir, querer tolher, e na verdade a gente percebe que tem se estabelecido uma ditadura porque as pessoas se sentem ofendidas demais. E, gente, a gente precisa perceber que essa dor, essa doença, ela não está só fora da igreja. Dentro da igreja também, infelizmente, a gente percebe pessoas que se doem com tudo. E isso vem por causa de um coração orgulhoso e de um ego inflado. Ah, mas o meu pastor falou tal coisa, eu não concordo. E aí, gente, a gente precisa o quê? Sempre entender o que está na Bíblia. Então, vão ter coisas que eu vou falar aqui pra você que com certeza você não vai gostar. Mas acontece, existem coisas que eu leio na Bíblia que o meu coração ferido, o meu coração dodói, ele não gosta. Mas e aí? Vai fazer o quê, né? Se tá na Bíblia, é porque é a vontade de Deus pra gente. Então, tudo isso vem do quê? Do coração vazio, da identidade distorcida. Então, a gente está fazendo aqui o raio-x do coração orgulhoso. As primeiras duas características, nós, tá? Já estudamos na aula 150. Não vou repetir aqui, né? Se você não pôde ver, você vai lá depois, tá no meu canal do YouTube, você pode ver o replay dela. Agora a gente vai... Ah, tem mais uma coisa. O coração orgulhoso, ele nunca está satisfeito, ele nunca está feliz. Uma grande denúncia de que o seu coração ele está cheio de orgulho é quando você é uma mulher reclamona e murmuradora. Não, Pri, mas eu sou humilde, né? Eu reclamo porque é a realidade. Não. Você reclama porque o seu ego está inflado e você não dá conta de não ter aquilo que você acha que merece ter. Então, a murmuração, a reclamação, ela é claramente a denúncia de um coração
orgulhoso e insatisfeito, que sempre acha que as pessoas estão devendo algo para ela. Então, eu reclamo porque eu não tenho tal coisa. Por que você reclama? Porque você acha que já deveria ter aquilo. E se você não tem, das duas, uma. Ou Deus não percebe que é tempo de você ter ainda, ou você, não tem maturidade para receber aquilo que vem de Deus. Porque Deus, gente, ele é um bom pai, certo? A Bíblia diz que Deus ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Que Deus, ele quer dar pra gente o melhor dessa terra, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, tá? É só você ler lá Deuteronômio 28 que você vai entender. Então, se existem coisas na nossa vida, que a gente busca em Deus e que a gente não tem, vamos lá, algumas opções. Não é a vontade de Deus para a sua vida, e ok, a gente precisa mesmo alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Ainda não é o tempo, você está no processo, está sendo treinada, Deus está moldando o seu coração, ou você é mimada, orgulhosa, e aí Deus não pode te dar aquilo, porque vai fazer mais mal do que bem, ok? Então vamos lá. Terceira característica do coração orgulhoso é o quê? Ele é um coração atarefado. Por quê, Pri? Porque é uma pessoa que faz de tudo para ser notada. A gente estava tendo ontem mentoria com as alunas do Mapa do Tempo e uma das alunas falou assim pra mim, tá? Pri, eu tô muito ansiosa, minha vida tá muito bagunçada, eu tô muito inquieta, muito cansada, muito sobrecarregada e eu percebo que isso é porque eu tenho vício em servir. E aí ela foi explicando pra gente melhor lá na mentoria, ela disse assim, eu faço tudo pra todo mundo, esqueço de fazer por mim, e aí depois eu tô cansada, tô sobrecarregada, a minha vida vira uma confusão, a minha agenda tá confusa. E isso, gente, vem por quê? Porque a gente porque quer ser aceito. E talvez na sua infância, existem vários tipos de treinamentos na nossa infância. Os nossos pais, eles deram pra gente coisas boas e coisas não tão boas. E isso, gente, não é porque o meu papai, a minha mamãe era ruim, não. Porque eles não tinham ainda o acesso ao conhecimento. Então, um exemplo aqui, tem criança que foi treinada, e você já é adulta hoje, você foi treinada para só receber atenção quando estava dodói. E aí o seu cérebro entendeu que no meio da dor, que no meio da doença, você é mais bem tratada. E aí, às vezes, você manifesta muitas doenças sem nem entender, mas é uma maneira de chamar atenção. Tem gente que foi treinada que só seria aceita, só teria atenção das outras pessoas, só seria valorizada se servisse, se fizesse as coisas pelos outros, tá? Então, sem ter essa percepção, às vezes o pai e a mãe treinam para isso. E você chega na vida adulta o quê? Com o seu coraçãozinho vazio, com o seu tanque de amor vazio, viciada em agradar todo mundo para conseguir receber atenção. Pri, o que isso tem a ver com o coração orgulhoso? Vem da necessidade de atenção. E por que isso acontece? Porque o nosso coração ele tem um buraco. Essa atenção que você precisa, que você quer ser vista, que você quer ser amada, ela faz parte do desenho original de Deus para nós. Só que Deus desenhou a gente para receber essa atenção dele. Quando eu pego o buraco que eu tenho no meu coração e no lugar de preencher com Deus, com a intimidade com Deus, com o carinho de Deus, eu tento preencher com outras coisas, dinheiro, aplausos de outras pessoas, reconhecimento, casamento, filhos, diplomas, muitas tarefas, muitas ocupações, eu fico frustrada, porque isso não resolve o problema, tá? É como você tentar matar a sede bebendo Coca-Cola. A Coca-Cola, pode ter até um gosto bom para algumas pessoas, mas não vai funcionar, não mata a sede. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Manda aí o símbolo do foguinho. E aí, o coração orgulhoso, ele está sempre muito atarefado. E as duas principais tarefas do coração, que é orgulhoso, do ego inflado, é o quê? Comparação e vanglória. Ou você está gastando a sua energia se colocando para baixo, porque você está se comparando com outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, vinha aqui no direct, uma pessoa que eu conheci aqui na internet, e ela é uma menina extremamente inteligente, uma mulher de Deus que já estudou muito a Bíblia, e ela diz assim, Pri,
eu começo o meu trabalho aqui na internet e eu paro. Porque eu paro e eu olho para outras pessoas, eu digo assim, ai, mas eu não sou como fulana, eu não consigo fazer igual a cicrana, eu não tenho a habilidade da beltrana. E aí você se compara. E isso, gente, é um vício do nosso coração. E a Bíblia diz, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com quem é que você tem que se comparar? Qual é o modelo que a gente tem que olhar? Para Jesus. Ele é o nosso modelo. Então você perde energia, você se desgasta, tá? É nessa rotina de comparação. E qual é a grande desvantagem da comparação? É que, por exemplo, você entra na rede social, você entra aqui no live comigo, você vê o quê? Você vê a Pri maquiada, arrumada, que se preparou para estar aqui, que estudou, que estuda a Bíblia há muito tempo, você vê o resultado. Eu não fico aqui no Instagram mostrando os perrengues, né, os perrengues chiques que a gente tem na vida, os problemas. Eu não fico mostrando o dia que eu brigo com meu marido, o dia que o meu menino me desobedece. Nas redes sociais, na vida social, normalmente pessoas saudáveis só mostram coisas boas. Aí a gente quer o quê? A gente quer pegar o nosso bastidor, a nossa luta e quer comparar com pessoas que estão mostrando só o lado bom. Sem contar que aquela pessoa, né, ela já deve estar ali há 10, 20 anos, 5 anos fazendo aquilo ali. E aí você está começando hoje e quer porque quer se comparar com aquela pessoa. E isso não vai funcionar. Então o coração orgulhoso, ele tá o quê? Se comparando. Ou ele se compara para baixo, para se diminuir, ou ele se compara para diminuir os outros, que é o que? A vanglória. Nossa, eu tô errada aqui, mas olha só, fulana ali tá muito mais errada do que eu. Não, assim, eu não leio a Bíblia todo dia, né? Mas pelo menos eu vou no culto. Pior é aquela fulaninha aqui da minha rua, né? Que nem conhece a Jesus, que tá com problema com vício, problema no casamento. Isso também é errado. E aí você pega a sua mente, o seu coração e vai gastando nisso, tá? Então vamos lá. Raio-X do coração orgulhoso. Ele é vazio, ele é dolorido, cheio de mimimi, tá? Ele é atarefado, ocupado, tentando agradar todo mundo e esquecendo de fazer o feijão com arroz. Pri, o que acontece quando eu vivo a minha vida em função de agradar outras pessoas? Você vai ficar frustrada, você não vai viver o seu propósito, porque ou você vive a vontade de Deus, ou você vive a sua vontade, a vontade de todo mundo. As duas coisas, elas não vão combinar. E você não vai dar conta de ser rejeitada. Porque, gente, vamos combinar. Jesus, lindo, maravilhoso, fazia milagres, falava com sabedoria, tinha todo o conhecimento. Era alguém, a Bíblia diz que ele é o homem perfeito. Jesus não agradou todo mundo. Como que eu e você, essas coisinhas fofas, cheias de pecado, de dodói, de problema, tá? Como que a gente vai agradar todo mundo? E aí, eu e você precisa treinar o seu coração para aprender a passar pela rejeição. Ela faz parte da nossa vida, certo? Quem aqui já sofreu por tentar agradar todo mundo? Primeiro que a gente não consegue. Vai ter sempre alguém insatisfeito, vai ter sempre alguém reclamando, vai ter sempre alguém, né, para fazer uma crítica ou de uma maneira positiva ou de uma maneira destrutiva, mas sempre vai ter alguém insatisfeito. Ninguém no mundo tá satisfeito. Quem já passou por isso? Eu já, tá? E aí a gente vai ficando frustrada. Porque você diz assim, nossa, eu faço e ninguém reconhece, tá? Nossa, eu tento ser assim pro meu marido e ele não tá nem aí. Por quê? Porque a gente tá colocando o nosso foco no lugar errado, certo? Então vamos lá, última característica pra gente poder ir, né, pra prática. Última característica do coração do ego inflado é que ele é frágil, tá? Ele estoura a qualquer momento, é como a bexiga, o balão muito cheio. Ele tá, né? E aqui, gente, a gente vai ter duas situações. A gente tem o balão muito cheio, que é o quê? O ego inflado. É a pessoa muito orgulhosa. Gente, olha, pode ir atrás. Por trás de uma pessoa soberba, pedante,
que tem o nariz para cima, que se acha a última Coca-Cola do deserto, existe um coração vazio. Essa pessoa, ela coloca a armadura do orgulho, para ver se ela consegue ser alguma coisa e esconder de todo mundo a real, a fraqueza que ela tem dentro do coração. Então não se engane, tá? Todas as vezes que você é orgulhosa, todas as vezes que você coloca o seu nariz para cima, que você não consegue ser uma mulher ensinável, que você não consegue ouvir alguém chegando para você dizendo: ei, amiga, você tá errando nisso, nisso, nisso. Todas as vezes que você é assim, você não é forte de verdade. Isso é uma armadura, tá? Então a gente tem o ego doente no sentido dele estar cheio. E aí aquela pessoa, né, que ela se acha, ela tem certeza que ela é a quarta pessoa da divindade. Ela é quase o próprio Espírito Santo de Deus. Se não for ela, as coisas não acontecem. Se ela não estiver ali naquele lugar, não vai funcionar. Normalmente, pessoas centralizadoras que não dão conta de delegar tem a ver com orgulho. Você acha que só você consegue fazer, que só você consegue fazer perfeito. Isso é burrice, tá? E aí, o outro tipo, tá, de coração frágil é quando tá vazio, que é o quê? O complexo de inferioridade. Isso é também orgulho, tá? Orgulho é você se enxergar da maneira como Deus não te enxerga. É o famoso vitimismo. O vitimismo, tá? Ele é uma capa, como é que eu posso dizer? Um disfarce mal feito para o orgulho. Porque, gente, todo vitimista, o que é que ele acha? Que ele é o centro do universo, que todo mundo tá contra ele, que a dor dele é maior do que a dor de todo mundo e que ele merece toda a atenção. Então, o vitimista, ele tá sempre ali, com aquela carinha de cachorro que caiu da mudança. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. E isso também é fruto de um coração orgulhoso. Então vamos lá, eu já falei isso na aula 150, vamos lembrar. Nós não somos o centro do mundo. As pessoas, elas não estão ocupadas em fazer as coisas para ferir você, né? Para puxar o seu tapete. O mundo não vive atrás de você para te perseguir. As pessoas, elas têm problemas reais, elas têm a vida delas. Então, o vitimista, uma pessoa tá com um problema, passa por ela, não fala direito, ela se dói, tá? Então, e isso, gente, é um sintoma de um coração orgulhoso. Porque o que é o orgulhoso? Ele se coloca no centro do universo. Seja acima de todas as outras pessoas, eu sou a melhor pessoa do mundo, ou seja, abaixo de todo mundo. E aí, Pri, qual é a posição certa? No equilíbrio. Entendendo que diante de Deus, nós somos ao mesmo tempo únicas, diferentes, especiais em características, mas nós estamos iguais perante Deus. Todas nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas nós nascemos em pecado. E o propósito de Deus para todas nós é refletir a glória dele. Então, né, tanto o ego inflado como o complexo de inferioridade são as duas faces de um coração vazio. E normalmente, né, a pessoa ela nunca é um só, ela fica oscilando. Em alguns momentos ela é orgulhosa, em outros momentos ela tá lá vazia, se sentindo um nada, tá? E isso não é a verdade de Deus. E o problema do orgulho, qual é, Pri? É que ele é o oposto, ele é o opositor da humildade. E aí, quando você vai estudar sobre as virtudes, Pri, o que é virtude? É você pegar as características, os atributos de Jesus, tá? Que o Espírito Santo quer desenvolver em você, para você ficar mais parecida. Então, por exemplo, para você ter o fruto do Espírito Santo, tá? Para a gente ter o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade. Existe uma virtude, tá? Que para os teólogos ela é a porta de entrada para todas as outras virtudes. Para a entrada da paciência, do amor, da coragem, tá? Pri, qual é essa virtude? É a humildade, tá? Sem humildade, nós não seremos frutíferas. E vamos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tá lá no finalzinho da Bíblia. Vamos abrir aqui juntas, tá?
Tiago, capítulo 4, versículo 6, tá? Esse capítulo aqui, Tiago tá falando sobre amizade com o mundo, tá falando de guerras, tá? E olha só, no versículo 6, o que que ele diz? Opa, é isso mesmo, é no 6. Mas Deus, ele nos dá cada vez mais graça. Por isso ele diz, Tiago está repetindo aqui, está fazendo uma citação de um versículo do Antigo Testamento. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, o orgulho, ele nos coloca exatamente como inimigas de Deus. Quando você é uma mulher orgulhosa, no lugar de você estar sendo filha de Deus, estar debaixo de Deus, coberta por Deus, você sai de perto de Deus, tá? Você sai debaixo da cobertura de Deus e você se torna inimiga de Deus, tá? Então, sem humildade, nós não seremos frutíferas, nós nos afastamos de Deus e nos colocamos como rivais e não como filhas. E agora eu quero pensar com você em como que a gente vai fazer para vencer o pecado do orgulho. A gente já entendeu as características, a gente já percebeu que todas nós, todos os dias, quando você abre os seus olhinhos, você vai precisar decidir lutar contra o orgulho. Todos os dias, né? Ou você vai fazer algo bem feito e as pessoas vão, como é que eu posso dizer? Elogiar você, né? Falar que aquilo foi legal e você pode se inflar, ou você pode entender que tudo aquilo foi Deus que deu e é por isso que você está naquela posição, ou você vai se sentir por baixo. Então, todos os dias, a gente tem uma luta contra o orgulho. Só recapitulando, o último versículo que eu li tá lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então, bora lá. Como que a gente faz para vencer o pecado do orgulho? Então, o orgulho, gente, ele é o quê? Ele é uma distorção da nossa identidade. A primeira coisa que eu preciso fazer é preencher o meu coração com a coisa certa. É entender a minha identidade. Então, você que está anotando no seu caderninho, eu vou falar aqui 3 pontos. O primeiro que você vai anotar é baseando a minha identidade em Deus. Então, a sua identidade, vamos lá, não é o seu passado, não é o que você cometeu, porque normalmente a gente tem a tendência, né, de basear no que as pessoas falaram, no que nós vivemos e nos erros que cometemos. E normalmente a gente pega só as coisas ruins. 30 pessoas falam coisas boas sobre você, falam que você está mudando, que você está melhorando, que você está crescendo. Deus sopra isso no seu coração. Vem um secretário do diabo, né? Porque tem gente que se deixa ser usado pelo cão. Vem um secretário do cão e olha para você e diz assim: você não mudou nada, sabe? Você não tem como mudar. Olha para o seu passado, quem você pensa que é, para você poder fazer alguma coisa. Ou então vem aquela voz na sua mente. E aí você pega a sua identidade e baseia em simplesmente um ponto, tá? E nós não podemos fazer isso. A nossa identidade, ela não pode ser baseada no que nós fazemos, né? No que nós temos. Mesmo que seja, ai, Pri, mas o que eu tô fazendo aqui é algo bom. É uma coisa boa que eu tô construindo para a minha família. Não faça isso. Então, por exemplo, se a mãe, ela coloca a identidade dela no filho, ela abre mão de tudo, né? Para focar só naquele filho, ela coloca aquele filho como ídolo, como centro do coração dela. O que que vai acontecer? Quando o filho crescer, que ele casar, né? Que ele for viver a vida dele, quando ela tiver algum pequeno problema com esse filho, a vida dela inteira vai desestabilizar. Ela não vai saber quem ela é. Isso é só um exemplo, tá? Então, nós precisamos basear a nossa identidade em Deus. Então, o que é a teologia, o que a Bíblia explica? No lugar de você se conhecer por conta própria, você primeiro olha para Deus, estuda sobre o caráter de Deus, entende quem é Deus e olhando para Deus você entende quem você é. Por quê? Porque nós fomos feitas à imagem e semelhança do Criador. Tiago, ele diz que nós somos como um espelho, tá? Nós precisamos refletir a imagem de Deus. Só que se você não conhece a imagem original, como que você vai saber quem você é?
Então, o nosso erro é procurar a nossa identidade longe de Deus. Pri, aonde que eu aprendo sobre o caráter de Deus? Existe um lugar, uma coisa que Deus deixou como herança para nós. E o principal papel desse presente que Ele nos deu é revelar quem Ele é, revelar o caráter dele e revelar, mostrar, contar a grande história que Ele está fazendo de eras em eras sobre qual é o plano dele para o mundo, qual é a vontade dele para o mundo. Pri, que negócio é esse? Ai, eu já quero saber o que é isso, porque eu quero conhecer o caráter de Deus. Bíblia, tá? E é por isso que eu insisto tanto com vocês que nós precisamos não só ler a Bíblia. Tava respondendo uma pessoa hoje no direct, ela disse assim, ai, Pri, eu já leio a Bíblia, mas eu quero entender. Então, a leitura, gente, ela é o primeiro passo, né, para você avançar, para você começar a entender ali quem é Deus. Mas a gente precisa sair do raso. A gente precisa mergulhar. Então, uma amizade, uma pessoa que ela é sua amiga, como que você vai conhecer ela se você, por exemplo, só fala com ela pela rede social? É uma coisa assim, né? Só online, só de oi, tudo bom. Como que a gente conhece realmente uma pessoa? Convivendo com ela, né? Tendo intimidade com ela, sentando na mesa, conversando, vendo como é que é ela, né? Diante de uma situação difícil, diante de uma situação boa, o que ela pensa, quais são os valores dela. Então não tem como você conhecer a Deus superficialmente. Tem gente que quer o quê? Terceirizar a fé. Ai, não, eu vou lá na aula da Pri, vou ouvir o que ela tem para dizer e baseado no que a Pri diz, eu vou entender quem Deus é. Não faça isso. Não confie o seu relacionamento, aquilo que é individual, né? Não terceirize, isso é irresponsabilidade espiritual. Então vamos lá. Primeira coisa para vencer o pecado do orgulho é: eu conheço Deus, eu entendo quem Ele é e eu baseio a minha identidade em Deus. Então, tem um curso, né, que eu estou planejando aqui, que eu vou fazer com vocês, que vai ser sobre os atributos de Deus, em que a gente vai estudar as 20 nuances do caráter de Deus que são reveladas na palavra de Deus. Então, a gente vai ver que Deus ele é bom, que Deus ele é misericordioso, que Deus ele é amoroso, mas a gente vai ver também o quê? Que Deus ele é o único que é o todo-poderoso, que Deus ele é onisciente, onipresente. Então quer ver como a falta de conhecimento de Deus faz você ser orgulhoso sem você perceber? Quando você trabalha e não descansa, você está tentando ser algo que só Deus é. Somente Deus é incansável. Somente Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não dorme, ele não descansa, ele sempre trabalha em favor daqueles que o amam, certo? Quando você não descansa, você está quebrando um dos mandamentos que está lá nos 10 mandamentos, tá? Que é o Shabat, que é o mandamento do descanso. O Shabat, ele não é só sobre você ficar deitada, sobre você dar um descanso para a sua alma. Ele está falando de uma pessoa que confia em Deus e por isso ela não descansa. Quando você é uma mulher que não para nada, que não tem tempo de descanso, você diz: ei Deus, eu não reconheço o limite que o Senhor colocou sobre o meu corpo. Eu não reconheço o limite da minha saúde, do meu cansaço, da minha vida mental. E por isso eu compito, né? Eu vou competir com o Senhor, tentando ser aquilo que só Deus é. Você percebe o fundo de orgulho? E, gente, muitas vezes nós estamos tentando assumir características que não são nossas, que pertencem a Deus. E isso é um orgulho que a gente nem percebe que está praticando. Isso é só um exemplo das 10 características que Deus tem e que nós não temos. E tem outras 10 que Deus tem e que Ele deseja compartilhar com a gente e que provavelmente a gente está fazendo elas de uma maneira negligente, tá? Só um exemplo para você entender. Segundo ponto, se o problema do coração é que ele está vazio, que ele não está preenchido com Deus, o que é que eu tenho que fazer? Buscar a minha satisfação em Deus. Eu tenho que encher, deixar que Deus ele encha o meu coração. Jesus ele disse o quê? Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Ele vai morar dentro de você. Paulo ele diz: ei galera, vocês são templo e são morada do Espírito Santo de Deus.
Então a gente precisa deixar o Espírito Santo preencher o nosso coração. E aí a gente tem vários pedregulhos que impedem isso. O pecado, a falta de perdão, a comparação, dodói, feridas na alma que são como se fossem pedrinhas que estão impedindo o Espírito Santo de encher cada vez mais o nosso coração. Pri, e aonde que está o versículo que fala sobre essa questão de satisfação em Deus? Bora lá. Filipenses, capítulo 4, que é a carta que Paulo escreveu da prisão, lá de um calabouço. Vê se faz sentido uma pessoa que estava aprisionada, praticamente condenada à morte, escrever isso aqui, tá? Como que Paulo conseguiu escrever isso? Preste atenção. Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 11 ao versículo 13, tá bom? Preste atenção. Digo isto não só porque eu não esteja necessitado. Preste atenção o que Paulo aprendeu. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Se você está aí com a sua Bíblia e você é do meu time que gosta de riscar, circula a palavra contente. Por que Paulo estava contente, alegre diante de todas as situações? Contente, gente, está conectado com a pessoa, conteúdo. Paulo, ele estava tão cheio de Deus que o ambiente externo não roubava a paz dele. E isso aqui é a carta escrita por um homem trancado num calabouço para a igreja que estava orando por ele do lado de fora. Então, a gente precisa preencher o nosso coração. Aí ele continua, ó. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Sei o que é passar por necessidade e sei também o que é ter em abundância. Agora presta atenção. Olha, ele mesmo diz. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí, gente, vem o versículo 13, que a gente usa isolado e usa errado. Como diz o pastor Silas, texto fora de contexto é pretexto para heresia, tá? E aí vem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O sentido do tudo posso naquele que me fortalece é que Paulo diz assim, não é que eu vou ser o super-homem, não é que eu vou ser a super-mulher, não. É porque Deus preencheu o meu coração e porque Ele me faz satisfeito nele, porque Ele me faz preenchido, cheio dele, eu posso suportar todas as coisas. Sejam elas coisas boas e agradáveis, sem deixar o orgulho me corromper, sejam coisas difíceis, tá? E coisas dolorosas, sem deixar o vitimismo, a dor e a angústia roubar o meu coração. Está lá na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 13. Ou seja, você não pode ser cheia de vento. Deus não fez você para ser aquele pastel de vento desagradável, que a pessoa vai com toda expectativa e quando ela come, não tem nada, tá? Deus fez a gente para ser cheia da presença dele, satisfeita nele. Se você satisfaz o seu desejo de atenção, o seu desejo de amor em Deus, você vai para os relacionamentos não como uma cobradora, não como uma sanguessuga que sai cobrando tudo de todo mundo, sabe? Aquela mulher chata, aquela amiga que se a outra não responde ao WhatsApp, ela reclama, ela diz que não tem atenção, ela solta piada, aquela esposa ciumenta, aquela mulher controladora. Por que você é assim? Porque você está vazia. Você está tentando satisfazer a sua necessidade em outras coisas. E aí, gente, tem milhões de outras coisas. Comida, dinheiro, roupa, seguidor no Instagram, like, visibilidade, aplausos de outras pessoas, né? Pessoas tendo peninha de você. Então, a gente precisa buscar todos os dias estar satisfeita em Deus. E a terceira coisa é encontrando liberdade na humildade. Eu tiro o foco de mim e eu coloco o foco em Jesus e no que Ele ama. Se eu sou uma pessoa humilde, o segredo para a humildade é o quê? Eu olho para Jesus, eu me concentro nele e eu passo a me importar com o que Jesus ama,
a fazer aquilo que Jesus quer. E quem é que Jesus ama? As outras pessoas. Qual é o maior mandamento que Jesus fala? Que ele cita Deuteronômio 6 e ele completa. Ele diz, o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo o que você tem. Então, primeiro você foca em Deus. E aí ele continua. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que como nós vamos amar o próximo se o nosso ego está cheio? Se a nossa identidade está distorcida? Eu amo o próximo como? Com um amor doente. Com um amor que não vem de Deus. Com uma medida que ou eu esmago o outro cobrando, ou eu me coloco num relacionamento doente, né? Sendo aquela pessoa que é sugada. Então aqui tem pessoas dos dois times. Tem aquela que suga o outro e tem as que se permitem serem sugadas. Por quê? Porque você não está colocando Deus como centro da sua vida. Porque você não está pegando Deus e amando Ele acima dessa pessoa, acima desse trabalho, acima desse dinheiro. Tudo nasce, gente. Todo o problema do nosso coração, ele vem do quê? Da idolatria. Que é o quê? Eu removo Deus do centro e ou eu sento na cadeira e eu tento fazer com que todo mundo me sirva, e aí é o quê? O ego inflado, né? Todos me servem, todos me devem, Deus me deve. Tem gente que sai por aí dando decreto para Deus: acorda. Deus não é seu garçom, Deus não é o gênio da lâmpada para satisfazer os desejos da menininha mimada que está sentada no trono de Deus. E aí aquela o quê? Esmagadora, tirana, que cobra tudo de todo mundo. Ou tem aquela que coloca outras pessoas no trono. E aí o quê? Você se dobra, você se curva, espiritualmente falando, diante daquilo que não é Deus. Sejam pessoas ou sejam coisas. Então Jesus, ele é o nosso juiz. E ele é o único que pode definir a posição em que nós estamos. Nós não merecíamos. Eu e você, tem gente que diz assim: ai, Pri, eu não me acho digna de receber de Deus. Eu me sinto errada, eu me sinto assim. Realmente, nós não somos dignas. Só que na cruz, Jesus pegou a nossa indignidade, o nosso pecado, e assumiu sobre ele. E na cruz ele nos fez livres. E falando em Jesus, para a gente encerrar, a gente precisa entender que Cristo é um modelo que nós precisamos seguir. Então você volta aí um pouquinho na sua Bíblia, tá? Lá em Filipenses capítulo 2, ele vai falar sobre a exortação à humildade entre os irmãos. E aí Paulo fala, explica e ele pega o exemplo de Jesus e ele diz assim, ó, tá aqui, eu vou escrever isso aqui para você olhar e seguir o mestre. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10, tá bom? Vocês estão entendendo? Bota aí, ó, estão tudo botando o símbolo do foguinho. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, você precisa desenvolver a mentalidade de Cristo. Pri, por que é tão difícil? Porque a gente está cheio de crenças, cheio de dodóis. Então, por exemplo, nas mentorias que eu tenho tido com as alunas, tanto as alunas do Mapa da Fonte, que é o meu curso para estudo da Bíblia aprofundado, tá? Como as alunas do Mapa do Tempo, que estão aprendendo a se organizar, eu tô lá. Toda semana nós estamos quebrando padrões juntas. As meninas vêm, Pri, a minha dificuldade é essa. A gente vai, alinha na Bíblia, quebra aquele padrão errado. Pri, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, a gente precisa quebrar o padrão e pensar como Jesus pensava. Pri, eu só consigo fazer isso se eu estiver dentro de uma mentoria? Não, né? Graças a Deus, principalmente a gente tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a oração. Só que no processo da mentoria, aquilo que você levaria anos para identificar, como eu, Pri, demorei décadas para entender que o meu problema era orgulho, existem pessoas lá, né, que são mais experientes ou que já passaram por aquilo que você está passando, e aí eu consigo mostrar para você de uma maneira mais rápida, tá? Então vamos lá. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ok. Qual era esse modo? Versículo 6.
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele fez o quê? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O problema, gente, não é a gente ser vazia, tá? É a gente ser do mesmo jeito que na nutrição tem a falsa magra, aquela que parece magra, mas ela tá cheia de dodói, tem o falso humilde. Ele parece ser humilde, mas na verdade o coração dele tá cheio de dodói. Nós precisamos ser como Jesus, nos esvaziar. E esse esvaziamento, ele não leva a gente para o vitimismo, né? Para o eu sou coitadinho. Esse esvaziamento, ele vai levar a gente para quê? Aí diz no versículo 7, assumindo a forma de servos e tornando-se semelhante a seres humanos. O Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que soprou fôlego de vida na minha e nas suas narinas, se fez carne e habitou entre nós, tá? E aí ele continua. E reconhecido em figura humana, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu dizer pra você, humildade, ela é algo interno, mas ela é reconhecida pela sua disposição de obedecer a Deus. Não existe pessoa humilde que não é obediente. Não existe essa possibilidade. Se você clama pra você a postura de humilde, ou se você deseja ser uma pessoa humilde e você não anda em obediência a Deus, a sua humildade, ela é uma mentira. Ela é uma farsa, tá? Jesus, ele se humilhou, tá? E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O único que nós podemos nos curvar é diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, tá? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, o caminho para a humildade é você ter a sua mentalidade transformada. Pri, existe um caminho mais fácil para eu ter a minha mente transformada, a minha mente renovada? Existe. E esse caminho, ele passa por onde? Pela Bíblia, tá? E o meu convite para você, Pri, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. O meu convite para você hoje é: venha comigo para o Mapa da Fonte, que é o curso onde eu vou ensinar você a primeira parte, que é ler a Bíblia, mas não só isso, é aprofundar. Entender quem Deus é, estudar, mergulhar na palavra de Deus e colocar em prática para você ser uma pessoa que obedece. E além disso, lá no Mapa da Fonte, nós estamos com mentorias semanais. Então você vai ter uma dúvida sobre o seu relacionamento com Deus, sobre algo que a gente falou aqui na semana, e você vai perguntar direto para mim e eu vou responder você lá ao vivo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Sobre orgulho? Podemos avançar, tá? Vamos fazer o nosso print enquanto vocês mandam as dúvidas. O meu tempo ele já estourou, já foi, mas eu ainda vou responder pelo menos 2 perguntas de vocês. Sejam rápidas. As 2 primeiras que perguntarem, eu vou responder aqui, tá bom? Vamos fazer o print. Tira aí, vai. Tirou? Foi? Ninguém tem dúvida? Tudo certo? Ó, de 0 a 10, como que essa aula foi pra vocês? Foi boa? Semana que vem, tá? A gente vai voltar na segunda-feira. E semana que vem, eu não sei se você sabe, tá? Mas a gente tem o Dia Nacional do Amigo. Vou preparar um negócio muito bom, tá? Pra vocês. E a gente vai ter uma série na semana que vem sobre amizade, tá bom? Pri, como ser humilde de modo prático? Vamos lá, acho que você não anotou os pontos aqui. Você precisa basear a sua identidade em Deus. Como que eu baseio a minha identidade em Deus? Estudando a Bíblia, conhecendo quem Ele é, tendo relacionamento com Deus, tá? Buscando ser cheia, ser satisfeita de Deus. Você tem que trazer Deus pro centro da sua vida. E encontrando liberdade na humildade. Você olha para Jesus e imita. Tudo isso sai da onde, Pri? Da Bíblia. Você olha para a Bíblia, olha para Jesus, obedece e imita, tá bom?
A aula vai ficar gravada? Sim, vou deixar o replay liberado à tarde, tá bom? Então, ó, você que quer o meu acompanhamento, que quer vir comigo para o Mapa da Fonte, tem um cupom especial liberado para você, tá? Manda uma mensagem para mim no direct e eu vou liberar, além do cupom, um presente especial só para quem entrar no Mapa da Fonte hoje. Um presente que eu não vou contar, que nem o senhor, meu marido, sabe o que é, mas eu pensei aqui agora. Eu vou dar esse presente pra você, tá bom? Então é isso, não temos mais dúvidas, tudo certo, tudo ok? Fala mais sobre o seu humilde. Gente, eu falei aqui a aula toda. Vai dar certo, tá? Depois a gente faz uma série só sobre as virtudes, a gente faz uma aula focada na humildade, tá bom? Então, ó, Deus abençoe você, ótimo final de semana, tá? E nós continuamos conversando lá no direct, lá nos stories, tá bom? E fala comigo se você tiver alguma dúvida sobre o Mapa da Fonte, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e a gente se encontra aqui segunda-feira, 10h07, pra gente estudar sobre o que é uma amizade de verdade baseada na palavra de Deus, tá bom? Beijo, Deus abençoe!